Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai mostrar, vai conversar, né, ou discutir um pouco a respeito de como calcular as suscetibilidades não lineares, tá bom? Bom, qual que é a ideia principal aqui? A ideia, na verdade, é usar aqui a teoria de mecânica quântica para calcular as suscetibilidades óticas não lineares. As motivações para a gente fazer isso, né, além das óbvias, né, de entender como é que se calcula, é, na verdade, utilizar as expressões porque elas mostram para a gente como que é a forma funcional da suscetibilidade não linear. Então, com isso, a gente vai conseguir mostrar aqui, né, como essa suscetibilidade não linear depende de alguns parâmetros dos nossos sistemas atômicos ou moleculares, como, por exemplo, os níveis de energia e os momentos de polo de transição. Além disso, né, através dessas expressões, a gente pode também observar quais são as simetrias internas lá da própria suscetibilidade, além de usar essas expressões para, de alguma forma, poder fazer uma predição, né, dos valores numéricos das suscetibilidades, pelo menos fazer comparativos de ordem de grandeza de como são essas suscetibilidades não lineares, dependendo lá de alguns parâmetros, né, como, por exemplo, o momento de polo de transição, níveis de energia de alguns materiais. Bom, uma segunda linha aí de motivação, né, é que tendo essas expressões em mãos, a gente consegue entender aí como obter, ou como, na verdade, aumentar, né, os efeitos não lineares. Né? Então, se a gente sabe como é que é a forma funcional dessa expressão da suscetibilidade não linear, a gente consegue obter os valores mais altos dessas suscetibilidades não lineares, né? Através, por exemplo, de efeitos de engrandecimento por ressonância dessas não linearidades, tá bom? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, nesse gráfico aqui, né, nesse diagrama, eu mostro, por exemplo, o que a gente já viu lá atrás, no diagrama de troca de fótons. A gente observa aqui um processo de geração do terceiro harmônico clássico, né? Então 3 fótons numa determinada frequência são destruídos para a criação de um fóton na frequência 3 ômega, por exemplo. Mas, se nós tivermos aqui, como está mostrado nesse sistema, níveis atômicos, né, níveis reais, aqui próximos a esses estados virtuais, esses processos não lineares eles podem ser amplificados, né, ou podem ser engrandecidos, como a gente costuma falar aqui. Então, se a gente souber onde estão esses estados reais, né, e a maneira que isso implica no aumento das não linearidades, a gente pode indicar, por exemplo, que tipo de processo que a gente quer usar para maximizar esses efeitos ou até mesmo para minimizar esse tipo de efeito. Ainda, né, aqui nesse sistema fica até um pouquinho mais claro, né? Então, se você for falar aqui nesse processo de geração de terceiro harmônico, existem 3 diferentes estratégias aqui que nós poderíamos usar para ter esse engrandecimento ressonante, tá bom? Então, lembrando, né, as linhas pontilhadas aqui dizem respeito aos níveis virtuais, as linhas sólidas aqui a níveis reais do nosso sistema, tá bom? Então, o que a gente vê aqui? Ó? Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro diagrama, a gente tem uma transição de um fóton que é quase ressonante, tá bom? Então, na verdade, ela não é que é ressonante, mas para não ficar fazendo aquele desenho, a gente coloca dessa forma aqui, né? Para não colocar 2 linhas, a gente coloca dessa forma. Então, nesse caso, essa transição de um fóton aqui, ó, né, dessa primeira setinha, ela é quase ressonante, tá bom? Na segunda, a transição de 2 fótons seria quase ressonante, enquanto que na terceira, né, a transição de 3 fótons é que vai ser quase ressonante. As fórmulas que a gente deriva aqui dessa expressão, né, desse processo para cada uma dessas situações físicas, melhor dizendo, elas demonstram aí que os 3 processos são efetivos, tá bom? Os 3 processos podem acontecer, mas quão alto é o terceiro harmônico gerado para cada um desses processos, então seria a efetividade, melhor dizendo, seria a mesma, né? Mas, por exemplo, o método da parte B, que está colocado aqui em verdinho, ele é usualmente o método mais que a gente prefere fazer, tá bom? Por quê?
para a geração do terceiro harmônico, né? Porque nesse caso aí, ó, a ressonância, quando eu tenho a ressonância de um fóton aqui, ó, como mostrado na parte A, já com estado de energia, o feixe incidente, né, que é esse cara aqui, ele acaba sendo absorvido linearmente pelo material, sendo rapidamente atenuado. Então, se você tem o seu feixe de entrada absorvendo, é claro que você vai ter menos fótons absorvendo, esse processo acaba não sendo tão eficaz, digamos assim. Já, se você olhar aqui para a parte C, o que acontece na parte C? Aqui, a absorção de 3 fótons, ela é linearmente, ela é ressonante, né? Nesse caso aqui com 3 fótons. Então, o fóton gerado aqui na frequência 3 ômegas, ele vai experimentar uma absorção linear nessa transição aqui, porque esse fóton gerado com essa frequência, ele pode absorver linearmente nesse caso. Então, nessa situação aqui, é exatamente o análogo do caso A, só que ao contrário, né? Aqui você absorve o feixe de incidência, aqui você absorve, né, os fótons gerados, né? Seria o feixe que está saindo. Por outro lado aqui, ó, o caso de ressonância de 2 fótons, que é o caso do meio aqui, né, o caso B, vamos chamar assim, não tem absorção linear que limita a eficiência do nosso processo, tá bom? Então, em geral, para fazer terceiro harmônico, se você quer maximizar o processo, você escolhe esse tipo de coisa. E para saber isso daqui, a gente, no final das contas, é importante, né, que a gente tenha conhecimento então, das fórmulas das estruturas, da fórmula das suscetibilidades não lineares. Bom, então vamos lá. Como que a gente vai fazer essa conta aqui? Vai ser da seguinte forma: a gente vai usar a equação de Schrödinger para calcular suscetibilidades não lineares, tá bom? Então a gente vai começar aqui a nossa conta, assumindo que as propriedades aqui do nosso sistema atômico, eles podem ser descritos então pela equação de Schrödinger e pelas funções de ondas psi, tá bom? Que no final das contas são as nossas soluções aqui dependentes do tempo que saem dessa nossa equação de Schrödinger, considerando, obviamente, que o nosso Hamiltoniano H que entra na nossa equação de Schrödinger é H0 mais V, tá bom? Onde esse H0 aqui é o Hamiltoniano do átomo livre e esse V aqui é um Hamiltoniano de interação na aproximação de dipolo. Então ele vai ser igual a μ menos μ vezes E, tá bom? Então com esse μ aí sendo então o dipolo elétrico, que na verdade é bastante análogo ao que a gente fez quando a gente calculou a absorção de 2 fótons, né? Embora a gente tenha seguido um caminho diferente, né? A hora que lá o nosso potencial aqui foi escrito em termos do potencial vetor, mas como eu falei para vocês, né? Lá no livro do Boyd, ele calcula dessa mesma forma aqui para absorção de 2 fótons. Bom, então para o caso aí em que a gente não tem um campo externo aplicado ao átomo, né? Ou seja, o sistema lá no átomo livre, né? Onde o Hamiltoniano do sistema é simplesmente H0, a equação de Schrödinger aqui tem as soluções que são dadas dessa forma, né? Psi de RT é igual a 1n de R e elevado a menos I ômega T, tá bom? Aí o que a gente faz agora no final das contas é que para encontrar então essa variação espacial aqui da nossa função de onda, a gente substitui essa equação, né, essa expressão da função de onda na equação de Schrödinger anterior, substituindo naquela equação o que a gente, né, tudo aqui, lembrando para o átomo livre, né, o que a gente vai encontrar no final das contas é isso daqui, que permite a gente determinar então, né, quais são os nossos autoestados e os nossos autoestados, o N, né, a parte espacial dele aqui, o N de R, e os nossos autovalores, que são as energias do nosso sistema EN, que a gente escreve aqui como sendo H cortado ômega N, tá bom? Bom, na verdade a gente coloca aqui esse N, né, gente, como um marcadorzinho aí para distinguir as diferentes soluções, as várias soluções que a gente pode ter aqui para o nosso problema, tá bom? Então, fazendo isso aqui, a gente vai determinar a parte da função de onda U de N que satisfaz a nossa equação
de alto estado aqui, tá bom? Também conhecida, né, desde os tempos de física moderna, como equação de Schrödinger independente do tempo, tá bom? Então, basicamente, esse é o procedimento que a gente segue lá para encontrar as nossas funções de ondas que descrevem o átomo livre. Bom, para o caso geral agora, né, a gente vai resolver a nossa equação de Schrödinger usando teoria de perturbação. Bom, nesse caso aqui, então, a gente vai escrever o nosso Hamiltoniano como sendo H, que é H0 mais lambda V, tá bom? Aonde, então, a gente coloca esse parâmetro lambda, que varia entre 0 e 1, que no final das contas ele caracteriza aí a força dessa interação, né? Desse potencial aqui perturbativo, né? Desse potencial, melhor dizendo, interativo que a gente está incidindo lá no nosso sistema, tá bom? Bom, basicamente é isso que a gente faz e agora a gente vai encontrar, a gente vai buscar pelo menos, né, soluções da nossa equação de Schrödinger aqui para esse potencial, né? Aonde agora é claro que o potencial depende do tempo, porque a gente está imaginando que a gente está aplicando então um campo elétrico, uma onda eletromagnética. A gente vai buscar soluções que sejam aí na forma, né, de uma série de potências de lambda, né? Então, a nossa psi, que vai descrever a solução para esse nosso sistema, vai ser igual a psi0, né, onde 0 aqui representa a ordem, né, do nosso sistema, mais lambda psi1, mais lambda ao quadrado psi2 e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, aqui é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente faz agora? A gente substitui essa equação na nossa equação de Schrödinger com esse Hamiltoniano de interação, e aí a gente vai agrupando os termos, né, nas diferentes ordens de lambda, em lambda 0, lambda 1, lambda elevado a 0, lambda elevado a 1, lambda elevado ao quadrado, tá bom? Esse é o procedimento padrão que a gente faz, nós já fizemos várias vezes, eu já comentamos várias vezes nesse curso, tá bom? Então, com isso, né, ao fazer isso, a gente vai encontrar aqui um conjunto de equações diferenciais que a gente tem que resolver. A gente vai ter equação para o átomo livre, né, como já era esperado, então IH cortado é dψ0 dt, H0 ψ0, tá bom? Então essa aqui é a solução que a gente teria, né, no caso do átomo livre, né? Então seria em primeira ordem, né, ou em ordem zero, aqui em zerésima ordem, a função de onda corresponde à função de onda do átomo livre, cuja solução a gente já conheceria. E aí nós temos aqui, ó, as equações para as diferentes ordens, né, com n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, que vai ter essa forma aqui. Então vai dar IH dψ de ordem n dt, é H0 psi de ordem n mais V psi de n menos 1. Tudo bem? Então basicamente é isso aqui que nós temos, que esse conjunto de ao resolver esse conjunto de equações aqui agora, a gente vai determinando as correções na nossa função de onda psi0 do átomo livre. Então esse é o procedimento, né? Esse é o funcionamento desse método perturbativo. A gente encontra a solução em primeira ordem, em zerésima ordem, que seria do átomo livre, e depois vamos encontrando as correções aqui em primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Bom, vamos lá, como é que na prática a gente vai fazer isso aqui agora? A partir dessa equação aqui, ó, a gente sabe que seria o nosso sistema lá do átomo livre, então a gente vai assumir que o nosso sistema, inicialmente, ele está num estado fundamental, que a gente vai chamar aqui de G, tá bom? De tal forma que a solução dessa equação aqui, ela pode ser escrita desta maneira aqui, tá bom? Então, o psi em ordem 0, que é a solução do átomo livre, que eu vou chamar aqui, então, que seria o meu átomo no meu estado fundamental, né? Não perturbado pelo potencial V. Ele vai ser escrito como um U, eu coloco aqui índice G, né? A parte espacial, e a parte temporal aqui, elevado a menos I ômega T, né? Onde ômega é EG sobre H cortado, tudo bem? Então, basicamente é isso, né? Energia do estado fundamental, né? Então, que seria aqui o nosso alto valor e o nosso alto estado aqui, que é a parte radial da função de onda, né? A parte espacial, melhor dizendo, da função de onda, que é descrita pela função UG do estado fundamental. Então, basicamente aqui, essa é a nossa solução do átomo livre. Então, a gente vai assumir que no começo o nosso sistema está todo aqui no estado fundamental.
Bom, pessoal, então as demais equações lá, né, na nossa expansão perturbativa, que vão permitir que a gente calcule as correções em primeira, segunda ordem e assim por diante, elas podem ser resolvidas, digamos assim, fazendo uso, então, do fato de que as autofunções, né, as funções de onda que descreve o nosso átomo livre, eles constituem lá uma base completa, né? Então, no final das contas, a gente vai expandir a nossa função, a nossa correção na enésima ordem, como sendo uma combinação linear com coeficientes A aqui, né, que dependem do tempo, das soluções para o nosso átomo livre, que estão escritas nessa forma aqui, tá bom? Então, aqui nessa equação, no final das contas, o A, ele dá aqui a amplitude de probabilidade, né, de que a perturbação na enésima ordem do átomo, né, esteja num autoestado L num determinado tempo T, tá bom? Então, basicamente é isso aí que a gente está calculando, tá bom? Bom, essa equação aí, ela relaciona, como a gente pode ver aqui claramente, né, ela relaciona a amplitude de probabilidade da ordem n, né, com a amplitude da probabilidade da ordem n-1. Então, na hora que a gente substitui essa equação na equação de cima, né, a gente resulta aqui com essa equação, que permite que a gente encontre então, essas amplitudes de probabilidade que obedecem a esse sisteminha de equações aqui, né, para as diferentes n. E é interessante então observar, como eu já havia falado lá logo no comecinho aqui, que essas amplitudes de probabilidade aqui da ordem n estão relacionadas com a amplitude de probabilidade da ordem n-1. Bom, para simplificar aquela equação anterior, né, a gente faz aquela álgebra bastante comum em mecânica quântica, então a gente multiplica cada lado daquela, ou melhor dizendo, né, o lado esquerdo pelo complexo conjugado, né, o M complexo conjugado, e a gente integra a equação resultante em todo o espaço. E aí a gente usa aqui a condição de ortonormalidade, né, que a integral em todo o volume de πm estrela πn é o delta de mn, e com isso a gente acaba obtendo então essa nossa equação aqui, tá bom? A forma aqui dessa... Bom, vamos lá. Eu achei mais fácil eu comentar aqui embaixo. Ó. Bom, aqui agora, para a gente já facilitar, a gente vai... Nessa equação a gente acabou introduzindo esse elemento de matriz, né, VML, tá bom? Que é o elemento de matriz do Hamiltoniano de perturbação, que é assim que a gente chama, né? E esse ômega ml, que é definido como sendo ômega m menos ômega l, tá bom? E esse elemento de matriz aqui, ó, VML, que aparece aqui agora, então ele é o MVUL, tá bom? Que nada mais é então do que pode ser escrito dessa forma aqui. Então, com isso a gente finalmente encontra a solução que eu botei aqui, esse solzinho, que é a equação que a gente tem que resolver para determinar então as amplitudes de probabilidade, tá bom? Bom, então como vocês podem ver aqui, ó, essa equação, como a gente já tinha observado, né, anteriormente, mesmo para dessa forma aqui que a gente tinha escrito, né, essa equação aqui ela demonstra para a gente, ela mostra para a gente aí a utilidade da técnica de perturbação, né? Então, uma vez que a gente determinou as amplitudes de probabilidade, né, da ordem n-1, a gente consegue determinar as amplitudes de probabilidade da ordem n, tá bom? Por integração direta. Então, se eu sei a da ordem anterior, eu acho a da ordem subsequente, simplesmente fazendo essa integração. Então, essa é a vantagem aqui, ou pelo menos é uma coisa interessante da gente usar esse método perturbativo. Bom, vamos lá, vamos passar adiante então e começar a resolver agora porque a gente quer. Então, beleza, dessa equação aqui, né, da equação da equação principal aqui do nosso problema, a gente pode escrever essas expressões explícitas aí para as amplitudes de probabilidade. A gente vai fazer aqui até a terceira ordem. Vou mostrar para vocês rapidamente, né, na verdade,
os resultados principais aí do cálculo até a terceira ordem, tá bom? Então, o que a gente está interessado aqui, né, pessoal, na verdade, nessa aula, é em determinar a suscetibilidade linear de segunda ordem e de terceira ordem, tá bom? Para que a gente faça isso, né, então a gente tem que, na verdade, encontrar as expressões aí para as amplitudes de probabilidade até a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Começando do começo, a gente, para determinar, então, as amplitudes de probabilidade, ou melhor dizendo, os AMs, né, em primeira ordem, o que a gente faz? A gente simplesmente usa essa condição, né, que o AL de 0 é o delta de L, vírgula G, lá na nossa equação principal, tá bom? Então, a gente vai dizer basicamente aqui que o nosso átomo, sabidamente, né, ele está no estado fundamental G, né, o estado fundamental, o estado ground state aqui, que a gente vai chamar de estado G, na 0ª ordem, tá bom? Então, a gente fala assim, ó, a condição inicial do nosso sistema aqui é que ele está lá no estado fundamental, tá bom? Então, o AL de 0 vai ser igual ao delta de L, G, tá bom? Só vai ser diferente de 0 quando L for igual a G, tá bom? Bom, a gente vai representar o nosso campo, né, como a gente usualmente representou aqui nesse curso, né, que é a somatória em P das diferentes frequências elevado a menos I ômega t. Uma vez que o nosso potencial perturbativo V de t é escrito como μ escalar E, a gente reescreve ele, né, usando a nossa expressão para o nosso campo. Então, o meu VML vai ser igual aqui a menos, né, a somatória de UM escalar E ômega P elevado a menos I ômega P, tá bom? Onde esse μml que aparece aqui é dado por essa expressão, que é conhecido aí como o tal do momento de dipolo de transição, tá bom? Que nada mais é do que a integral aqui em todo espaço, né? De UM complexo conjugado, o dipolo, o L. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar lá, né? Calcular a nossa equação principal, com essas condições todas aqui, da onde a gente encontra, portanto, aqui, o nosso AM em primeira ordem, tá bom? Bom, para determinar o processo, a correção em segunda ordem, para o termo de probabilidade, a gente vai usar a nossa equação principal com n igual a 2, porque agora eu já sei a solução para n igual a 1. Então, voltando lá só para a gente ver, já sei a solução aqui para n igual a 1, agora eu faço n igual a 2. Então, na hora que eu faço n igual a 2, isso aqui vira 2, que é a segunda ordem que eu quero calcular, e aqui vai ser o A1, que é o que a gente acabou de calcular. Então, basicamente, eu calculei a partir, né, do 1, eu calculo o 2, e assim sucessivamente. Então, vamos voltando lá para frente, só para a gente mostrar. Então, mais ou menos, essa é a ideia, tá bom? Então, a gente vai pegar a nossa solução do AM em primeira ordem, que é essa solução aqui. Então, você vê que agora a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Porque quando a gente chegou nessa equação, a nossa solução aqui era bastante... A gente partia desse zero, né? Que era bastante simples, né, gente? Né? Que era quando esse n era igual a 1, né? Então, aqui dá 1, aqui dá 0. Mas a 0 era fácil porque dava simplesmente o delta, né? Então, era bem fácil de resolver, dá uma conta bem simples, como vocês vão fazer depois, vocês vão perceber que isso aqui é bem facinho de fazer. Agora já começa a complicar um pouco mais, porque para a gente calcular a segunda ordem, eu tenho que usar a solução em primeira ordem, que é essa, na nossa equação principal lá, que é a equação marcada lá atrás, tá bom? A equação do solzinho. Bom, então a gente vai colocar esse cara AM igual a 1 no lado direito lá da nossa equação principal, e então fazer a integração, tá bom? Também não tem muita mágica, é mais ou menos tranquilo de fazer. E aí a gente encontra essa equação para o AN em segunda ordem, tá bom? Então a amplitude de probabilidade corrigida, dependente do tempo, né? Corrigida até a segunda ordem. Bom, analogamente, né?
Para encontrar em segunda ordem, a gente vai lá na nossa equação do solzinho, nossa equação principal, e a gente encontra, aí coloco essa solução em segunda ordem do lado direito da equação, faço a integração e encontro aqui, portanto, a minha correção em terceira ordem para a amplitude de probabilidade. Então as equações, é claro que elas vão ficando cada vez maiores, mas a gente vai parar aqui na terceira ordem, que já é suficiente para a gente calcular até a suscetibilidade de terceira ordem, que é o que a gente quer fazer nesse curso aqui. Bom, então, usando essas equações anteriores que a gente encontrou, né, para o A1, A2 e A3, a gente vai descrever, então, as suscetibilidades. No caso, vamos começar com a suscetibilidade linear, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai usar os resultados anteriores, os As, para encontrar a suscetibilidade não linear. Antes disso, a gente tem que escrever aqui, na verdade, o valor esperado do momento de dipolo, que vai ser dado, portanto, por psi, u psi, como a gente aprendeu lá em mecânica quântica. E essa função de onda aqui, ó, que a gente vai colocar, vai ser psi r,t, que vai ser então psi em primeira ordem, mais o psi em nenhuma ordem, né, no átomo livre, mais então a correção em primeira ordem aqui. Então essa vai ser a função de onda que a gente vai colocar aqui nesse sistema. A gente só precisa, no caso, né, para descrever a polarização linear até a primeira ordem, porque ele é o termo que dá que vai levar uma contribuição até a primeira ordem no campo, tá bom? Como a gente quer encontrar a suscetibilidade linear, a gente quer encontrar um P, né, polarização P, que vai ser proporcional ao campo elétrico E. Então, só levando até o termo em primeira ordem já é suficiente para a gente encontrar o termo, estão todos os termos aqui que vão ser lineares com o campo, tá bom? Psi0, né, pessoal, é dado por isso daqui, né, que é do átomo livre, né, função de onda do átomo livre, como a gente já viu lá atrás. E o psi1 vai ser a somatória, né, desses coeficientes A1 de T, o L, o U, né, que é a mesma função que está escrita aqui em cima, né? A gente, lembrando lá que a gente está expandindo a nossa função de onda aqui na solução do átomo livre, que a gente sabe então que é uma base completa. Só que esses coeficientes de amplitude e probabilidade aqui, nesse caso em primeira ordem, como a gente calculou agora há pouquinho, eles são dados por essa expressão. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir esses caras aqui. Eu sei agora quem que é o meu psi1, psi0. Substituo psi1, psi0 aqui e calculo o valor esperado do momento de dipolo P desta forma. Tá bom? Bom, então, para encontrar aí as contribuições em primeira ordem, né, como eu falei para você, né, na ordem mais baixa, né, a gente só precisa, que são as contribuições lineares, né, elas vão acabar sendo, então eu vou colocar esse 1 aqui, que é para dizer que é até a primeira ordem. Então ela vai ser dada por isso daqui, ó, psi0 u psi1 mais psi1 u psi0, tá bom? Substituindo tudo aqui. Isso daqui já é suficiente para a gente ter todas as contribuições que vão ser proporcionais simplesmente ao campo, tá bom? Então tudo que já vai ser que o momento de dipolo é proporcional diretamente ao campo, que a gente está chamando aqui então de suscetibilidade linear, né, ou de momento de polarização linear, já estão expressas dessa forma aqui. Beleza. Então, se você substituir tudo aqui, o valor esperado então para o nosso momento de dipolo vai acabar sendo dado por essa expressão, que é relativamente grande, mas ainda dá para a gente observar aqui, tá bom? Algumas características, né? Claro que onde esse ômega mg que aparece aqui, né, é o EM menos EG, tá bom? No final das contas, o que a gente faz aqui? A gente, na verdade, acaba permitindo que esse ômega mg seja uma quantidade complexa, simplesmente para, de uma maneira aí relativamente crua, né, a gente incorporar o fenômeno de amortecimento nessas transições. Então, na hora que a gente faz isso, a gente escreve esse ômega mg como sendo, né, EM
menos EG sobre H cortado, que era o que nós tínhamos combinado antes, né? Então não tinha nada de complexo, mas agora, de números complexos, né? Aí agora a gente vem aqui e, porque a gente aqui estaria simplesmente considerando que essa transição seria, né, não teria uma determinada largura de linha, então não teria amortecimento aqui no nosso fenômeno, tá bom? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e na mão a gente coloca essa largura de linha desse estado M, né, do estado fundamental para o estado M que a gente está transicionando, dessa maneira daqui, tá bom? Então, onde aqui, ó, esse gama M é o decaimento da população, a taxa de decaimento da população desse nosso estado excitado M, tá bom? Então a gente introduz essa quantidade de uma maneira fenomenológica aí no nosso sistema, tá bom? Bom, então basicamente é isso. Então a gente observa aqui que é claro que agora essas vão ser expressões que vão ser dependentes aqui do campo, né? Lineares com o campo, como era esperado. Depende aqui da diferença, né, se você está ou não em ressonância, né, com a transição que você quer fazer. Você lembrando que isso aqui é a energia do campo, a frequência do campo, isso aqui é a frequência da transição. Então, se você estiver em ressonância, esse seu dipolo induzido vai ser maior, e depende, obviamente, né, dos momentos de dipolo da transição, tá bom? Mi, G, M, Mi, M, G aqui, tá bom? Depende qual que é o momento de dipolo dessa transição do estado fundamental para esses diversos estados M que a gente está conversando aqui, que a gente está fazendo a transição com esses fótons diferentes de energia P. Tá bom? Então aqui é claro que é a expressão mais completa, né? Onde a gente tem diversos estados excitados M e diversos, ou pelo menos algumas frequências diferentes no nosso campo, dadas por ômega P. Bom, se a gente agora faz aí, né, essa soma apenas entre as frequências positivas, né, do campo, né, que é o que a gente faz lá anteriormente, a gente resulta nesse momento de dipolo. Então aqui, né, a gente pega essa equação e simplesmente soma assim, aqui só para todas as frequências positivas do campo, tá bom? E aí a gente encontra essa expressão aqui para o nosso momento de dipolo induzido pelo campo. Como é que a gente faz isso? Né? Basicamente, formalmente você troca lá ômega P por menos ômega P por menos ômega P aqui no segundo termo, e aí a gente se encontra no final das contas essa expressão aqui. Bom, aí agora então essa aqui seria a nossa expressão final, digamos assim, para o nosso momento de dipolo induzido, tá bom? E a gente vai acabar usando esse resultado para calcular a nossa polarização com correção até a primeira ordem. Como é que a gente conta a polarização? A gente simplesmente multiplica N pelo dipolo, tá bom? Onde N lá é a densidade de átomos que a gente tem no nosso sistema, né? Átomos por metro cúbico, por exemplo. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer, como a gente sempre fez, só que aqui a gente usa aqui o valor esperado para o momento de dipolo. Se agora a gente expressar, como a gente também já estava acostumado lá no começo do curso, né, essa nossa polarização em termos de quantidades complexas, né, dessa forma aqui, então a gente escreve a nossa polarização como sendo aqui uma somatória, né, de P1 nas diferentes frequências, né, e usando a nossa definição, que a gente já está bem familiarizado com ela aqui, né, que o meu P é ε0 Q vezes E, a gente finalmente encontra a suscetibilidade linear para um determinado sistema atômico, né, com frequências aqui ômega M, ômega G, e com o campo em frequências dadas aqui por ômega P, tá bom? Esses dois termos aqui
o primeiro, vamos chamar assim, né, e o segundo termo aqui nessa equação, eles podem ser interpretados, aí eles, né, na literatura eles são interpretados como contribuições ressonantes, né, porque tem um sinal de menos, e antirressonantes para suscetibilidades, tá bom? Essas contribuições aí, ressonantes e antirressonantes, elas são ilustradas nessa figura aqui. Então, nessa figura a gente indica, né, onde o nível M tem que estar, ou deveria estar, né, posicionado para que esse termo, para que seu termo correspondente, né, fosse ressonante. Então, no caso, ressonante, né, então é isso daqui, ômega P está aqui, né, o meu estado ground está aqui, meu estado M está lá em cima, então é claro que o meu estado M tem que estar aqui em cima para que o fóton ômega P faça a transição. Então, isso daqui seria a nossa condição ressonante desse nosso termo aqui, tá bom? Então, lembrando, né, pessoal, que o estado G aqui denota o estado fundamental. Bom, note nesse caso aqui, ó, que se o estado G for o estado fundamental, né, é impossível que o segundo termo aí, né, se torne ressonante, né? Não tem como isso daqui acontecer. E é por isso que essa contribuição aqui é denominada de uma contribuição antirressonante, né? Porque se esse estado aqui é o G, você não pode ter o estado de menor energia do que G. Então, o diagrama para que isso daqui tenha uma antirressonância, se você quiser chamar assim, seria uma coisa dessa forma, tá bom? Então, por isso que isso daqui é chamado de contribuição antirressonante. Bom, pessoal, a contribuição aqui para a suscetibilidade de segunda ordem, ela é derivada de uma maneira bem análoga ao que a gente fez até agora, né, para a primeira ordem. Basta a gente observar aqui, então, que essa contribuição em segunda ordem, né, que então vai depender aqui o campo ao quadrado, ela é introduzida pelo momento de dipolo, aqui induzido no átomo, né, que é dado por isso daqui, ó, tá bom? Psi0, Mi, Psi2, né, calculando lá o valor esperado do momento de dipolo, mais Psi1, Mi, Psi1, mais Psi2, Mi, Psi0. Essas contribuições aqui são as contribuições que levam a esse processo de segunda ordem no campo, tá bom? Então aqui, é claro, só já tem uma contribuição em segunda ordem, já vai com o campo ao quadrado. Aqui tem uma contribuição em segunda ordem que vai com o campo ao quadrado. Aqui tem uma contribuição em primeira ordem que vai com o campo. Como ela aparece duas vezes aqui, ela dá com o campo ao quadrado, tá bom? Então, basicamente, essas são as contribuições, né, no nosso momento de dipolo em segunda ordem, porque são as únicas que dão dependência no campo ao quadrado. Bom, pessoal, aí analogamente ao que a gente fez lá atrás, né, a gente vai usar o Psi0 e o Psi1, né, dados como a gente fez antigamente, né, nos últimos slides aqui. E o Psi2 é dado por isso daqui agora, tá bom? Psi2 é Psi2 de R,T, a somatória aqui então dos coeficientes A em segunda ordem, né, vezes o L de R,T, então, certo? Que são os nossos autoestados lá do átomo livre. Basicamente é isso, né? Expandindo então a solução em torno dessa base completa. E esses coeficientes A2 que aparecem aqui, nesse caso, são um pouco mais complicados, mas são dados aqui por essas diferentes, por essa expressão aqui, tá bom? Com essa diferente combinação aqui de estados finais e de fótons, né? P e Q, diferentes frequências do fóton aqui induzidas no sistema. Com isso, então, a gente consegue escrever aqui o nosso momento de dipolo, né? Dessa forma, tá bom? Então, substituindo, né, Psi1, Psi0, Psi2 nessa equação aqui de cima, fazendo todos os cálculos, a gente encontra essa expressão para suscetibilidade, tá bom? Novamente, né, a gente escreve aqui a nossa polarização, né, de segunda ordem como sendo esse P2 grande, que vai ser então N vezes o valor esperado de Pzinho em segunda ordem de correção. E a gente vai representar isso então dessa forma, como a gente já habitualmente vinha fazendo, né? Como a somatória nas diferentes frequências ômega-r do termo de polarização. E aí a gente vai usar lá a nossa definição lá de trás, né, para a suscetibilidade de segunda ordem, né, dessa maneira aqui. Então, a suscetibilidade de segunda ordem esse ε0 que 2 de IJK, ômega P mais ômega Q, ômega P, tá bom? Do jeito que a gente fez antes, onde ômega Q e ômega P são as frequências aqui
dos campos incidentes, tudo bem? Com isso tudo, a gente encontra aqui, ó, que a gente encontra a nossa expressão final, digamos assim, para suscetibilidade de segunda ordem, aonde esse PI que aparece aqui é aquela permutação intrínseca, é um operadorzinho, né, vamos dizer assim, de permutação intrínseca, que a gente usa, porque na verdade isso aqui teria 6 termos, mas com a gente colocando esse operador de permutação intrínseca, a gente consegue escrever isso daqui apenas como sendo, então a gente consegue expressar, digamos assim, nessa expressão da suscetibilidade de uma forma um pouquinho mais compacta, tá bom? Sendo constituída apenas aqui desses 3 termos, tá bom? Bom, se vocês olharem agora aí para essa nossa suscetibilidade de segunda ordem, né, esses 3 termos que aparecem aqui, a gente pode representar esses caras com esses 3 diagramas de energia aqui, tá bom? Que mostram onde os níveis, aqui o estado fundamental, né? Onde os níveis M e N, né? Que nós temos aqui, né? Os níveis M e N, né? Dos diferentes estados de energia do nosso sistema, aonde eles devem estar para que aquelas expressões ali fiquem ressonantes, tá bom? Então a gente pode ter essas diferentes configurações que são expressas aqui por essas diferentes combinações aqui nos denominadores ressonantes. Essa expressão aí, algumas vezes, né, como a gente já conversou várias vezes, ou falei, acho que só, não várias vezes, mas quando acho que eu comentei sobre isso um pouco lá, quando a gente falou da absorção de 2 fótons, são chamadas então de expressões de soma de estados, né? Porque ela envolve aqui a soma, né? Deixa eu voltar um pouquinho, a soma sobre os diferentes estados de energia lá do nosso sistema, tá bom? Então muitas vezes esses caras aí são chamadas de expressão de soma de estados, né, na suscetibilidade, exatamente por causa disso, né, porque ela envolve aí a soma sobre todos os estados excitados dados dos nossos sistemas atômicos. Bom, pessoal, para o Q3 é exatamente análogo, tá bom? Então, basicamente, a gente vai lá e coleta todos os termos que vão dar uma terceira ordem de potência lá no campo E, tá bom? Então, Ψ0, Ψ3, Ψ1, Ψ2, Ψ2, Ψ1, Ψ3, Ψ0. Então, para calcular o valor esperado do momento de dipolo corrigido até a terceira ordem, ou melhor dizendo, a correção em terceira ordem, né? É aquela que depende do campo ao cubo. E aí a gente usa as expressões para Ψ0, Ψ1, Ψ2 e Ψ3, como a gente definiu antes. E aí a gente vai encontrar essa expressão para o momento de dipolo, tá bom? Corrigido até a terceira ordem. Que a gente consegue escrever ainda dessa maneira, e aí a gente de novo usa, né, a nossa definição da polarização a partir do valor esperado do momento de dipolo em terceira ordem, dessa maneira aqui. A gente introduz a nossa definição da suscetibilidade de terceira ordem, com isso a gente encontra então quem é, né, a minha expressão para suscetibilidade de terceira ordem, novamente expressa aqui em termos da permutação intrínseca. Novamente, né, aqui a gente pode observar aqui que a gente pode ter diferentes termos com diferentes ressonâncias, né, para o nosso sistema, e a gente consegue então fazer alguns diagramas de energia. Você vê que eles vão ficando um pouco confusos, né? Depois vocês podem dar uma estudada aqui com calma, mas a gente pode saber, ou pode pelo menos ter uma noção, né, aonde estão aqui, onde deveriam estar, né, esses diferentes níveis de energia do nosso sistema, para que aqueles denominadores ressonantes eles estejam presentes lá no nosso sistema, tá bom? Bom, basicamente é isso, né? Então aqui a gente ilustra os diversos processos e aonde deveriam estar aqueles estados para que as coisas ali aconteçam, tudo bem? Então tem esses 4 termos aqui, esses 4 esquemas de diagrama que levam lá as ressonâncias da nossa expressão do Q3. Bom, pessoal, então a ideia aqui era essa, né? Era só dar uma ilustrada para vocês, passar rapidamente para vocês, para ver como é que se calcula
usando então mecânica quântica, né, as expressões para Q3, tá bom? Vindo então da teoria de perturbação, e aí, às vezes é interessante a gente estudar essas expressões para saber como é que estão os denominadores ressonantes e assim por diante. Bom, pessoal, na aula de hoje era isso, então até mais.